pelo prazo regulamentar. Excelentíssimos ministros, integrantes desta colenda segunda turma, digníssimo representante do Ministério Público, ilustres eventuários da Justiça e prezados advogados, advogadas e estudantes aqui presentes, e também a toda a comunidade jurídica que nos assiste pela transmissão do YouTube. Trata-se de um agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática proferida pelo eminente ministro relator, que não admitiu um recurso especial que chegou a esta Casa não por iniciativa do INSS, mas sim por determinação do Supremo Tribunal Federal, que, por reconhecer uma ofensa reflexa, aplicando o artigo 1033 do Código de Processo Civil, determinou que este recurso fosse encaminhado a este STJ para que o julgue como sendo um recurso especial. A questão jurídica que embasa a pretensão recursal do INSS, ela pode ser sintetizada numa simples indagação. A teoria da atividade, também chamado princípio tempus regit actum, deve ser aplicado nos casos de medidas provisórias que perdem a sua vigência, inclusive nas relações jurídicas ocorridas no momento em que ela produziu seus efeitos? A resposta a esse questionamento pode ser analisado num caso concreto. No ano de 2005, o governo federal editou a medida provisória de número 242, promovendo alteração nos critérios de cálculo da renda mensal dos benefícios por incapacidade, tanto auxílio-acidente como antigo auxílio-doença, antiga aposentadoria por invalidez. Referida medida provisória vigorou por apenas 3 meses, de março a junho de 2005, quando foi expressamente rejeitada pelo Congresso Nacional, que não editou o decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas ocorridas durante a vigência da medida provisória. É importante consignar também que, apesar de sua curta vida, essa medida provisória foi objeto de ações diretas de inconstitucionalidade e também teve medida cautelar determinando a suspensão dos seus efeitos. Entretanto, tanto as ações diretas de inconstitucionalidade como também a medida cautelar perderam objeto porque o Congresso Nacional rejeitou essa medida provisória. Objetivando afastar a produção dessa medida provisória, inclusive para fatos ocorridos durante a sua vigência, o Ministério Público ingressou com ação civil pública na seção judiciária do Rio Grande do Sul, postulando a revisão dos benefícios por incapacidade concedidos na vigência dessa medida 242. Esta ação civil pública foi julgada procedente, no primeiro grau, a sua sentença foi mantida pelo TRF da 4ª Região. Na visão do INSS, essa decisão do TRF da 4ª Região afrontou o dispositivo constitucional, artigo 62, parágrafos 3º e 11 da Constituição, que determina a ultraatividade, nas palavras do Supremo, ultraoperatividade das medidas provisórias. Apenas para lembrar o que diz o parágrafo 3º do artigo 62, a medida provisória perde eficácia se não for convertida em lei no prazo de 60 dias, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. O que diz o parágrafo 11, não editado o decreto legislativo, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante essa medida provisória deve ser por ela disciplinada. Por isso, o INSS não identificou haver afronta a dispositivo infraconstitucional, porque entendeu que a medida provisória já não produzia mais seus efeitos e havia uma afronta ao artigo 62 da Constituição. Porém, o seu recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, ele não foi conhecido, porque o eminente relator entendeu que estaríamos diante de uma ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendeu que primeiro deveríamos analisar no âmbito infraconstitucional qual legislação a ser aplicada, para somente então encaminhar este recurso para o Supremo Tribunal Federal. A fim de obter uma decisão colegiada do Supremo Tribunal, o INSS interpôs agravo interno, que também não foi provido, e posteriormente opôs embargos declaratórios, que manteve a posição monocrática do Supremo, mas com um detalhe: determinou que o recurso especial fosse encaminhado a este Superior Tribunal de Justiça,
com fundamento no artigo 1033, por entender que estaria diante de uma ofensa reflexa ao texto constitucional. Ao aqui chegar, o eminente ministro relator, Herman Benjamin, não conheceu do recurso especial sob o argumento de que o INSS teria incorrido numa postura processual contraditória e que teria renunciado tacitamente o direito de interpor recurso especial, pelo fato de que defendeu perante o Supremo Tribunal Federal a natureza constitucional dessa controvérsia. Com todo o respeito que sempre destinamos aos judiciosos votos do eminente ministro relator, o INSS entende não estar diante de um ato contraditório processualmente, tampouco ter renunciado tacitamente o direito de interpor recurso especial. O INSS considerou, como o considera até hoje, estar diante de uma decisão de uma corte regional que afrontou o texto constitucional. Foi o Supremo Tribunal Federal que, por entender que essa ofensa seria reflexa, determinou o encaminhamento dos autos para esse Superior Tribunal de Justiça. E assim o fez com base em expressa disposição da Lei Federal, artigo 1033, que diz: se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição, afirmada no recurso extraordinário, por pressupor violação de interpretação de lei federal, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Portanto, o julgamento deste recurso especial não decorre de um comportamento contraditório do INSS, mas sim de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. E assim o fez com fundamento no artigo 1033 do CPC, que preconiza uma fungibilidade entre os recursos excepcionais. Lembrando que o artigo anterior, o 1032, trata de situação inversa, aquela em que a parte interpõe um recurso especial a este STJ, que, por entender a natureza constitucional da controvérsia, encaminha o processo para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Na eventual hipótese de não ser conhecido esse agravo e julgado o recurso especial, entende o INSS que estaríamos diante de uma negativa de prestação jurisdicional. Utilizando as lições filosóficas do ministro Herman Benjamin, ele denominou isso de paradoxo kafkiano de negativas de competência entre tribunais superiores. Ao julgar o RESP 1.668.994, a primeira sessão dessa corte, sob a relatoria do eminente ministro Herman Benjamin, disse que não se vislumbra a possibilidade de se deixar de conhecer do presente recurso especial ao fundamento de que a questão foi decidida sob o prisma constitucional, já que o próprio Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que a questão deve ser resolvida sob o enfoque infraconstitucional, não podendo os processos que versam sobre a presente matéria ficar desamparados de tutela jurisdicional nas cortes superiores em um paradoxo kafkiano de negativas de competência entre STJ e STF. Essa corte também tem pronunciamentos recentes evidenciando o caráter de fungibilidade dos recursos excepcionais. Cito aqui o julgamento proferido no RESP 1.888.091, sob a relatoria da ministra Regina Helena Costa, que diz: os artigos 1032 e 1033 do CPC apontam regime de relativa fungibilidade entre os recursos excepcionais, a possibilitar o trânsito dessas espécies recursais entre STJ e STF, com o objetivo de garantir a aplicação do direito pela Corte constitucionalmente competente para apreciar a questão de mérito. Superada, e essa é a intenção do INSS, essa questão de admissibilidade do recurso especial, em resposta àquela indagação que lançamos anteriormente, a resposta seria sim. A teoria da atividade, princípio tempus regit actum, também deve ser aplicada nos casos de medidas provisórias que foram rejeitadas pelo Congresso e que não tiveram a edição do decreto legislativo. Ao assim decidir, certamente, este Superior Tribunal de Justiça estará prestigiando sua consolidada jurisprudência. Cito aqui a súmula 340, que fala que a lei aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito. Ou seja, nas relações jurídicas previdenciárias, devemos observar a teoria da atividade.
Ante o exposto, essas eram as circunstâncias fáticas e jurídicas que o INSS considerou relevante externar dessa tribuna para contribuir para o julgamento deste recurso. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e desejo uma ótima e produtiva tarde de trabalho a todos. Doutor Fernando, a Corte é que agradece a Vossa Excelência. Com a palavra, o excelentíssimo senhor relator.